Oi, gente, eu sou o Vitor Espíndola, sou aluno da Medicina da Universidade Federal de Pelotas e junto com a Alessandra, a Gabriela e a Rafaela, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental durante a pandemia do coronavírus, do Covid-19. Bom, a ideia da aula de hoje não é aprofundar nas características do vírus, sintomas, transmissão, mas nos efeitos que o isolamento, a quarentena, tem no aspecto psicológico, na saúde mental das pessoas. Sabemos que existe um grupo de pessoas que antes mesmo do início das políticas de distanciamento social já apresentavam sintomas psicológicos ou já tinham um diagnóstico de alguma patologia relacionada à saúde mental. Então, é de extrema importância falar sobre esse assunto, pensando nessas pessoas e não agravo do seu quadro, mas também pensando nas pessoas que possam vir a desenvolver sintomas psicológicos negativos nesse momento de pandemia. Então, sintomas como estresse, ansiedade, exaustão, irritabilidade, insônia, e mais na frente a gente vai abordar de maneira mais detalhada. Bom, e de onde surgiu essa ideia de quarentena, de isolamento e como é que ela pode ajudar? A quarentena essa palavra foi usada a primeira vez em Veneza, na Itália, em 1127, devido a um surto de hanseníase. E posteriormente foi amplamente utilizada como resposta à peste negra, por exemplo. E mais recentemente, essa política de saúde pública foi realizada em cidades do Canadá, da China em 2003, durante o estudo da SARS, e em vilas inteiras de muitos países da África Ocidental, em 2014, devido ao ebola. E qual é a diferença entre quarentena, distanciamento social, isolamento e lockdown? Bom, o distanciamento social é a diminuição de interação entre as pessoas de uma comunidade para diminuir a velocidade de transmissão do vírus. E quando é importante iniciar o distanciamento social? Quando há indivíduos já infectados, mas ainda sintomático ou oligossintomático, ou seja, tem poucos sintomas, e deve ser aplicada especialmente em locais com transmissão comunitária, quando a ligação entre os casos não pode ser rastreada e o isolamento das pessoas expostas é insuficiente para frear a transmissão. E alguns exemplos de políticas de distanciamento social, a gente tem fechamento das escolas, cancelamento de eventos, ou seja, a ideia central dessa política é evitar aglomerações. E o isolamento? O que é o isolamento? Uma medida que visa separar as pessoas doentes, sintomáticos respiratórios, casos suspeitos ou confirmados por infecção por vírus, das pessoas não doentes, para evitar a propagação do vírus. E pode ser feito em domicílio ou ambiente hospitalar, dependendo da gravidade do caso, com prazo máximo ali de 14 dias. Bom, e quarentena? Quarentena é restrição de atividades ou a separação de pessoas que foram presumivelmente expostas a uma doença contagiosa, mas que não estão doentes, porque ou não foram infectados ou porque estão no período de incubação. E pode ser aplicada tanto individualmente, um exemplo, para uma pessoa que volta de uma viagem internacional, como foi muito falado no começo dos casos aqui no Brasil, ou por contatos domiciliares de casos suspeitos ou confirmados de coronavírus. Ou em nível coletivo, como, por exemplo, a gente teve um caso de quarentena de um navio, mas também pode ser aplicado a um bairro ou uma cidade. E geralmente envolve restrição ao domicílio ou outro local designado. E ela pode ser voluntária ou mandatória. E quando acontece o que é o lockdown e por que ele é utilizado? Bom, quando essas medidas que eu falei antes, de isolamento, distanciamento e quarentena, são insuficientes, pode ser necessário o bloqueio total, que também é chamado de contenção comunitária, ou lockdown, que é o termo em inglês, que tem o objetivo de restringir a interação entre as pessoas e interromper qualquer atividade por um período curto de tempo. Essa intervenção aplicada é uma comunidade, uma cidade, uma região, e a saída é permitida apenas para atividades extremamente essenciais, como comprar mantimentos ou remédios, e foi utilizado em Wuhan, na China. Então a gente sabe que em diferentes momentos da história, como a gente está vivendo agora, em diferentes locais, quarentena, isolamento foi utilizado como forma de diminuir a transmissão das doenças infecciosas. E a ideia de hoje é falar do impacto disso na saúde mental. E agora essas medidas estão sendo amplamente difundidas como medida de saúde pública durante o surto do coronavírus, do Covid-19. E como estamos passando ainda por esse momento, muitos estudos ainda virão falar sobre o impacto disso na saúde mental, descrever prevalência, sintomas, os principais sintomas, mas a gente já tem algumas informações desses surtos que eu falei antes também, da SARS em 2003, desses surtos mais recentes, o impacto que teve nessas populações. Então, boa noite, gente. Meu nome é Rafaela. Agora passou meu colega Vitor, passou a palavra. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o efeito da Covid-19 sobre a nossa saúde mental. Bem, eu queria introduzir esse assunto começando a falar sobre
alguns tópicos, fazer uma introduçãozinha, tá? Primeiramente, nós temos informações limitadas sobre este efeito. E por que é importante a gente começar a falar sobre o efeito da Covid-19 sobre a nossa saúde mental com esta afirmação? É muito importante porque a gente tem que saber que o que a gente tem que focar agora é em compreender a doença, em tentar estudar, em tentar procurar informações. A gente não tem respostas, a gente não tem como dizer, daqui 3 meses quem estava nervoso não vai estar mais, isso vai estar assim, isso vai estar assado. A gente não tem. Essa doença é uma doença nova num mundo novo. É uma doença que é extremamente contagiosa, é uma doença que sobrecarrega o nosso sistema de saúde, é uma doença que está acontecendo num mundo extremamente mutável, então a gente não tem como comparar ela, mesmo que com epidemias recentes, como por exemplo a da SARS, que já mudou muita coisa, o mundo ali é outra coisa agora. Então a gente não pode ter certezas, a gente precisa aceitar a nossa ignorância sobre o assunto para daí conseguirmos andar em frente. Bem, muito do que nós sabemos vem de epidemias passadas, mas isso não é muito. E, mais uma vez, destacando, o que a gente sabe sobre a Covid, ou sobre como vai ser o cenário de uma pandemia hoje em dia, vem dessas epidemias que já aconteceram. Mas isso não é suficiente para a gente ter respostas. A gente precisa continuar investindo em procurar informações, em procurar coisas, em estudar o que está acontecendo, porque a Covid, mesmo que a gente consiga achar respostas no passado, a gente tem que estudar o que está acontecendo hoje para a gente conseguir entender. E isso ainda não é muito, porque os efeitos futuros a gente ainda não tem. A gente precisa esperar e tentar, através de dados epidemiológicos e muito raciocínio, muita ajuda entre os diferentes aspectos de conhecimento da sociedade para a gente conseguir chegar numa resposta. Bem, é importante entendermos a Covid-19. É importante que a gente entenda os aspectos fisiológicos e patológicos, aspectos da doença em si sobre o nosso corpo. Porque a gente entende que essa doença ela vai pegar o pulmão, e isso vai dar falta de ar, e uma pessoa vai sofrer mais assim. Entende que ela afeta tal lugar e a pessoa vai sofrer mais assado. Cada aspecto da doença vai ter um efeito. E aí a gente tem que entender os aspectos sociais dessa doença. É uma doença que vai pegar pessoas mais de tal estilo. Essas pessoas vão sofrer mais os efeitos psicológicos, os efeitos sobre a nossa saúde mental. Bem, outra coisa. A pandemia tem efeitos sociais e psicológicos, diretos e indiretos, no presente e no futuro da população. Essa frase eu peguei para a gente ver o quão amplo é o efeito, é o impacto desta doença. Ela é uma doença que ela vai conseguir mudar a nossa sociedade, ela vai conseguir afastar as pessoas através de medidas de contenção, ela vai conseguir gerar um distanciamento físico, vai mudar a maneira com que as pessoas trabalham, a maneira com que as pessoas recebem o seu ganha-pão, tudo. Ela vai ter efeitos psicológicos diretos e indiretos, ela vai ter a coisa de as medidas de contenção dela vão nos gerar desconforto. O fato da existência dela vai nos gerar desconforto, porque a gente vai ter medo de ser contaminado, a gente vai ter medo de contaminar os outros. E ela vai impactar o presente e o futuro. Isso a gente ainda diz baseado em epidemias passadas, baseado em estudos já existentes sobre epidemias passadas. Por quê? Presente a gente está vendo, ela está impactando a gente, mas o futuro, a gente sabe que epidemias passadas têm efeitos até 3 anos, efeitos sobre a saúde mental das pessoas até 3 anos depois. A gente tem pessoas que continuaram com diversos sintomas, diversas coisas prejudiciais à saúde delas depois de 3 anos do fim dessa epidemia. Vamos passar. Bem, aqui. Outra coisa que eu queria destacar um pouquinho antes da gente começar a falar diretamente. A multidisciplinariedade é fundamental para o entendimento da pandemia de maneira completa. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero destacar o que eu já disse, mas que a gente precisa do apoio de diversas áreas do conhecimento. Não é só médico, não é só
o profissional da saúde. Não, é o terapeuta ocupacional que está tendo ideias de ajudar aquela pessoa que ele já ajudava antes, só que de longe. É o empresário que está tendo que falar com os seus trabalhadores à distância para conseguir trabalhar de longe. É o psicólogo que está tendo que se reinventar para conseguir apoiar essa alta demanda que ele está tendo à distância. São praticamente todas as áreas do conhecimento, sem falar os bioquímicos, os biomédicos, os cientistas, todos esses trabalhando juntos para conseguir combater. É todo mundo junto, não é um profissional agora está conseguindo fazer mais, não é todo mundo tentando se ajudar. E é importante destacar isso porque isso faz parte da nossa saúde mental. Se sentir importante faz parte da nossa saúde mental. Então, a gente tem que dar o valor para todos. Distanciamento físico e solidão não devem andar juntos. Bem, isso é uma coisa que é um termo que está sendo mais usado atualmente, que é distanciamento físico no lugar de distanciamento social. E por que eu destaco isso? Porque o distanciamento social está muito relacionado com a solidão. O distanciamento social é literalmente distanciar das relações sociais das pessoas. É eu na minha casa e o fulaninho na casa dele. Então não tem relação social. Distanciamento físico, não. Distanciamento físico é eu na minha casa, o fulaninho na casa dele, os dois com o computador e os dois falando por vídeo. Então a gente não pode relacionar isso com estar sozinho. Estar sozinho é uma coisa que afeta muito o ser humano, até porque nós somos uma sociedade que vive em comunidade, tá? O equilíbrio entre combate da pandemia e saúde mental é indispensável, realmente. E isso é uma coisa... O ponto foco disso daqui hoje é a gente conseguir entender a importância do combate à pandemia e saber que, apesar de importante, apesar de muito benéfica, ela tem malefícios. E que para ela seja realmente benéfica, a gente precisa, além de aplicar ela corretamente, tentar reverter esses prejuízos que ela causa à sociedade. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa saber, o isolamento social, o distanciamento físico, eles têm efeitos na sociedade. Eles impedem a disseminação da doença e eles geram prejuízo na saúde mental. Mas para esse prejuízo da saúde mental não serem maiores do que os benefícios de contenção da doença, eu preciso, vamos tentar implementar uma medida assim que ajude essas pessoas a estarem mais próximas. Vamos tentar fazer tal coisa e isso acaba que a gente consiga conter a doença e ainda manter a saúde mental das pessoas. Por isso a importância também na nossa apresentação. Tudo começa se entendendo. A gente tem que entender as coisas para aí começar a atuar. Para entender, a gente tem que entender quais são as causas desse efeito da Covid na nossa saúde mental. Bem, existem diversas, infinitas, cada um vai ter a sua. Mas as mais relatadas, as mais faladas, as mais estudadas e postas em artigos e estudos nas nossas pesquisas que a gente conseguiu coletar são o medo de estar infectado e o de infectar os outros. Isso é uma coisa muito, muito comum, porque tá todo mundo pensando, meu Deus, eu fui no super, eu acho que eu toquei no meu olho quando eu tava passando pelo segundo passo do super, será que eu tô infectado? E aí a gente tem essa desgraça de janela imunológica, o termo correto me falhou na cabeça agora, mas esses 3 a 4 dias até o aparecimento dos sintomas, e daí tu fica pensando, 3 a 4 dias, ok, eu posso estar infectado, eu posso estar infectado, eu posso estar infectado. E aí passa, não, mas eu posso ser exceção que apresenta sintomas depois de 4 dias. E aí tu fica 2 semanas pensando que eu posso estar infectado e que eu posso estar infectando as pessoas que estão na minha família, que estão na minha casa. E isso gera uma angústia. Então, calma, vamos entender, vamos refletir, vamos pensar que o outro pode estar sentindo isso e que pode estar estressado por isso. Bem, voltando. Medo de apresentar sintomas relacionados à Covid-19. A Covid-19, por si só, é uma doença causada por um vírus. E doenças causadas por vírus têm uma característica específica no geral, não são todas, mas no geral tem a característica de ter sintomas muito variados. Elas não são que nem uma doença por bactéria, que é, tem febre, calafrio, já pensa em bactéria. Não, o vírus tu pode ter dor de barriga e sintomas gastrointestinais, ter aquela coisa de bato com diarreia,
tu pode perder o olfato, tu pode estar com tosse, tu pode estar com febre, tu pode estar com mal-estar, tudo isso pode ser sintoma de vírus, tudo isso pode ser sintoma de Covid, e aí tu fica, meu Deus, peguei um blusão ali, veio um pó, fiquei com o nariz entupido e tô com Covid. Não, mas a gente fica com essa angústia e é mais uma coisa que afeta a nossa saúde mental. Medo de escassez de recursos, que a gente pensa, que é um bom exemplo, vamos comprar papel higiênico porque o mundo vai acabar. Não sei o que o papel higiênico quer fazer para o mundo não acabar, mas as pessoas começaram a comprar, não, vamos comprar papel higiênico. Gente, que isso? É um medo que afeta realmente a gente e é um pouquinho mais irracional. Mas aí a gente pensa, EPI. EPI é um recurso fundamental para a saúde de um trabalhador da linha de frente, os equipamentos de proteção individual. E eles estão faltando. Então, é também um medo racional a escassez de recursos. E muito preocupante. Distanciamento físico. Isso é uma coisa que eu digo, até destaco para a cultura brasileira, porque tem outros povos que não são tão. Mas o brasileiro tem muita coisa do abraço, do pegar na mão, do olho no olho. E essa coisa do não poder estar junto, não poder tocar, não poder abraçar, não poder nem se apertar as mãos, isso afeta muito também a saúde mental das pessoas. A impossibilidade de realizar atividades rotineiras, aquela história de, meu Deus, eu quero ir no super, eu não aguento mais fazer compra por teleentrega, sei lá. As pessoas querem, elas anseiam por coisas do tipo e isso afeta a gente, deixa a gente estressado, deixa a gente com diversos sintomas que a gente vai falar depois. Quarentena por períodos indefinidos e ou muito longos. Isso é uma coisa que gera muito estresse nas pessoas e que, infelizmente, a gente está vivendo isso bem acentuado no Brasil. A gente sabe que a Covid-19 é uma doença nova e que a gente não tem como dizer assim, ela vai acabar em junho. Não tem como fazer isso. E, além de não ter isso, o fato de a gente ter demorado um pouco mais para implementar medidas mais rígidas fez com que a nossa quarentena perdurasse e vá perdurar por mais tempo do que a de outros países. Isso é uma coisa que gera uma angústia, um descontentamento nos brasileiros também, em outros países, claro, muito grande. E é comprovado em estudos que quarentenas por mais de 10 dias, a gente já está há 2 meses, geram efeitos significantemente maiores do que uma quarentena por menos de 10 dias. Então, vocês imaginem. Mensagens confusas e ou complicantes advindas de autoridades. Bem, isso tem 3 fatores, na verdade. Muitas mensagens conflitantes e mensagens confusas. Muitas mensagens porque as pessoas passam o dia inteiro Globo News, aí eu vou pra Globo, aí eu vou pro Facebook, daí eu leio ali, eu leio aqui. Só no meio tempo de tu ver Globo News às 8 e olhar o Facebook às 6 da tarde, já pode ter alguma mudança. E essa conflitância de informações gera uma angústia, porque provavelmente quem está olhando às 8 da manhã e às 6 da tarde é uma pessoa que está desesperada por informação e para seguir à risca essas informações. E aí, essa pessoa vê uma coisa aqui e vê outra lá, ela fica, o que eu faço? Eu não sei se eu sigo essa, e se eu não seguir a certa eu vou morrer. E tudo isso acontece junto, então são coisas que, novamente repito, afetam muito a saúde mental das pessoas. Bem, esses aqui eu vou passar um pouco mais rápido para a gente não perdurar muito, mas instabilidade econômica, tem gente que perdeu emprego, tem gente que não tem mais o salário que tem gente que não tem mais salário, demora para receber um auxílio econômico por ver sua ineficiência, porque isso já foi comprovado em estudos e outras pandemias, que quem recebeu ainda não teve como pagar tudo que precisava, e hoje em dia no Brasil nem se fala, porque a gente não está, tem muita gente não recebendo, infelizmente, então é uma coisa que está afetando muito a nossa população. Diminuição da liberdade individual, mudanças na rotina de sono, que uma coisa, o efeito fisiológico por si só já é ruim, mas o efeito de eu durmo de dia e o meu primo dorme de noite, a gente não se fala, mesmo que virtualmente. Então, isso afeta as pessoas. Prognóstico incerto relacionado à Covid, aquele início da doença. Não, é uma doença tranquila, não morre quase ninguém, quem morre é idoso. Agora, a gente cada vez mais vê mortos em todas as idades. Isso nos deixa desesperado, porque tá virando um filme contágio, aquela coisa. Todo mundo morre, quem pegou vai morrer. Então,
as pessoas estão se preocupando mais e essa preocupação está começando a se tornar até patológica, tá? Está prejudicando a nossa capacidade de seguir as orientações. Imposição de medidas sanitárias incomuns à maioria da população, aquela coisa brasileiro há muito tempo, o brasileiro nunca viveu essa situação como a gente está vivendo hoje, então é muito complicado. O luto, que não está só morrendo gente por Covid, mas enterro não pode ninguém, a gente não tem mais aquele velório, a gente não está mais tendo aquele ritual de passagem, às vezes nem ver o corpo de quem morreu a gente está podendo. Então, isso é muito difícil para as pessoas e isso afeta demais a gente. E ainda tem a piora de condições de saúde não relacionadas à Covid. Pressão alta, insuficiência cardíaca, diabetes, todas as doenças não pararam de existir. Elas continuam existindo, as pessoas continuam sofrendo, as pessoas continuam tendo problemas com essas doenças. E essas pessoas continuam precisando ir ao médico, só que agora a gente tem medo de ir no hospital. A gente tem medo de sair de casa e essas pessoas têm angústia em função disso. Tá, feito. Entendemos as principais causas dos efeitos, agora vamos entender os efeitos propriamente ditos. Temos raiva, temos ansiedade, a doença e os sintomas. A gente já era esperado, por estudos prévios, que a gente tivesse um aumento dos sintomas de ansiedade, de depressão, mas que fosse uma coisa ainda, digamos que comportamental, emocional. Mas a gente está com um sério risco do aumento de pessoas clinicamente doentes com depressão, pessoas clinicamente doentes com ansiedade, distúrbios orgânicos que podem ter sido desencadeados ou ter como estopim essa pandemia, esse cenário que está causando isso. Então, isso é muito preocupante e apenas reflete o quanto essa doença está sendo maligna para a nossa sociedade. Tédio, confusão, medo, depressão, exaustão emocional, frustração, estresse, comportamentos estigmatizados, que foi uma coisa que eu tive dificuldade até de traduzir assim do inglês, porque era estigma, achei estranho, mas é uma coisa que as pessoas estão lavando excessivamente as mãos. Pessoas com um transtorno obsessivo compulsivo agora está totalmente exacerbado. A coisa de evitar os outros, eu não quero, mesmo que essa pandemia passe, vai ter pessoas que vão continuar com esse comportamento de aversão a pessoas, isso é uma coisa muito séria, que a gente até vai discutir um pouquinho melhor depois. Abuso de substâncias, estresse pós-traumático, eu botei entre aspas, porque de acordo com o teste para se fazer o diagnóstico, um desastre como a Covid não é um trauma, mas está gerando pessoas com sintomas de estresse pós-traumático. A gente tem violência doméstica, aumento da violência doméstica, insônia, automutilação e até suicídio, está crescendo este número. Abuso infantil e doméstico, cyberbullying, perda de concentração, consumo excessivo de substâncias, de várias coisas. Então, tem muita coisa séria acontecendo. A Covid-19 está aumentando ou gerando muitos problemas nas pessoas. E por isso também a importância da gente entender para poder intervir. Os efeitos da Covid-19 impactam diversos setores, dentre eles o cognitivo, o emocional e o comportamental. Essa coisa de não querer mais ficar perto das pessoas, o emocional de tu não saber mais lidar com as tuas emoções, porque tu não sabe para onde ir. O cognitivo de tu não conseguir, as pessoas não conseguem mais aprender às vezes de tanto estresse que elas têm dentro de si. Esses sintomas podem perdurar por até 3 anos, que é o que a gente tem da epidemia mais recente, mais relacionada, mas a gente não tem como dizer, vai perdurar por tanto tempo, não vai perdurar por tanto, não tem. A gente tem que estudar, tem que tentar entender o melhor possível o que a gente está vendo. E os efeitos e suas intensidades são diferentes entre os vários grupos populacionais. E por isso que a gente pode fazer uma coisinha para entender melhor. Digamos que um primeiro passo para a gente entender melhor é a gente entender esses grupos populacionais. Então, como podemos entender melhor este efeito? Conhecemos grupos de alerta. Peguei a palavra grupo de alerta porque já existe grupos de risco. Então, eu tentei diferenciar um pouco. E
Por que é melhor a gente conhecer esses grupos de alerta? Quem são esses grupos de alerta? Bem, é importante porque os efeitos da pandemia são diferentes em cada indivíduo, mas a gente não tem como estudar cada indivíduo. Se a gente não tem como estudar cada indivíduo, a gente pega o todo, quebra e junta em pedacinhos. Ó, tem aqui pessoas novas, pessoas velhas, pessoas com transtornos mentais prévios. E isso a gente consegue, eles têm coisas semelhantes, vamos estudar esses daqui melhor. Porque os efeitos imediatos podem ser muito severos nesses grupos. E por que a gente tem que estudar primeiro, entre aspas, estes grupos? Porque os efeitos neles são piores. Nesses grupos tem mais gente sofrendo mais. Não obrigatoriamente, mas numericamente mais ou estatisticamente mais. Para que possamos intervir e evitar maiores prejuízos. Quanto mais gente sofrer, pior é. Menos útil é a nossa intervenção, a nossa atuação nessa pandemia. Então, a gente precisa tentar equilibrar aquela coisa, combate da doença e minimizar os efeitos negativos sobre a saúde mental das pessoas. Então, a gente entendendo, a gente intervém e diminui esses efeitos negativos. Bem, quem são estes grupos? Crianças, pessoas jovens e seus familiares próximos. Por que esse grupo ele é mais afetado ou ele é pior afetado? Porque eram pessoas que antes tinham escola, eles iam lá, eles conversavam com os amiguinhos. São pessoas que não conseguem, às vezes, entender ainda o que está acontecendo. Uma criança tem muita dificuldade, tu dizer assim, olha, tem um vírus que está matando gente. Não tem. Tem que ter muito mais cautela para tu explicar. São crianças que, às vezes, tinham comida garantida na escola e que agora não tem mais. Agora estão mais expostas, talvez, a uma família problemática, que antes passava o dia inteiro na escola, agora passam, podem ver mais violência doméstica, sofrer mais abuso, porque as pessoas que estão com elas estão mais estabilizadas. Então, é uma coisa importante a gente dar atenção para este grupo. Idosos e pessoas com múltiplas morbidades. Por quê? Bem, idosos tendem a ter um menor entendimento das redes sociais, então eles estão mais isolados dos outros, porque o distanciamento físico tem que ser feito, mas não o distanciamento social necessariamente. São pessoas, às vezes, têm demência e não conseguem entender o que está acontecendo. Eles são tipo criança, só que mais difícil, porque a criança, às vezes, tu consegue explicar por um meiozinho mais didático. Os idosos não, os idosos eles ficam à mercê da coisa, eles acham que os parentes estão abandonando eles. Isso é muito triste. Eles às vezes estão em fase final da vida, eles estão precisando de inúmeros cuidados, mas eles não podem ir para um hospital, porque o risco deles morrerem pela contaminação do hospital é muito alto. São pessoas que já têm muitas doenças, eles precisam ir ao médico também, eles precisam desse apoio, eles não estão podendo ter. Bem, esses são os idosos, as pessoas com múltiplas morbidades. Tem as pessoas com transtornos mentais prévios, que já tinham isso e que agora pode estar exacerbando. Eles não estão conseguindo ir no seu psiquiatra, às vezes, no seu psicólogo, e isso pode desestabilizar eles completamente. A dificuldade de acesso a medicamentos, às vezes, porque dependendo da doença, a pessoa está impossibilitada, ela não tem a condição, a capacidade até cognitiva, às vezes, de entrar em contato, de pedir ajuda, de saber, eu preciso de ajuda, elas não conseguem. Isso afasta elas ainda mais de quem poderia ajudar elas. Bem, outro grupo, trabalhadores de saúde da linha de frente, que é uma coisa que hoje em dia se fala muito, é do efeito da Covid-19 nos médicos, nos enfermeiros, nos técnicos de enfermagem, no pessoal até da limpeza do hospital, de todo mundo, toda a equipe do hospital. São pessoas que estão ali, elas estão constantemente sendo expostas ao vírus, sendo expostas à morte, sendo expostas àquela decisão entre este vive e este morre. Isso gera uma coisa que, para quem está em casa, é diferente. Tu vê aquela coisa na televisão, eles estão vendo ali, na frente deles. Então, o impacto é muito forte. Tanto que em estudos em epidemias passadas mostra que o uso o aumento do abuso de substâncias, como álcool, drogas, foi muito maior entre os trabalhadores da saúde.
pessoas com problemas de aprendizado e neurodesenvolvimento, que são aquelas pessoas que antes precisavam já ir num terapeuta ocupacional, precisavam estar em contato com esses estímulos vindo de profissionais também, não só da família. Porque uma criança que está ali no seu neurodesenvolvimento normal, a família muitas vezes consegue dar conta, às vezes não consegue. Então, uma criança que já tinha essa excepcionalidade, agora está mais exacerbada ainda. Pessoas de grupos sociais já previamente marginalizados, como pessoas que estavam presas, pessoas com condições financeiras prejudicadas, entre outros grupos que já eram excluídos. Agora, as pessoas só esquecem, pessoas em situação de rua, eles já esquecem, esses daí estão lá, eles se viram. Não, são pessoas que precisam da nossa atenção, porque são pessoas que podem sofrer muito e são pessoas que também podem contaminar os outros. E pessoas com pouco acesso à internet e o recurso financeiro suficientes, que é aquela coisa. Inclui vários desses grupos previamente ditos. Bem, entendemos as causas dos efeitos, entendemos os efeitos e entendemos as pessoas que mais sofrem com esses efeitos ou que têm esses efeitos mais exacerbados por causa de condições prévias. E eu trouxe esse, entre aspas, diagramazinho para a gente entender a importância de tudo isso. Juntei duas informações de dois estudos que pessoas com um estresse emocional maior têm maior tendência a furar a quarentena. E o quanto maior o tempo da quarentena, maior o estresse emocional. E aí a gente entra nesse ciclo. A gente tem um aumento dos efeitos psicológicos. Esse aumento dos efeitos psicológicos aumenta as chances de furar a quarentena. E quanto mais se fura a quarentena, mais dura. E quanto mais dura a quarentena, maiores efeitos psicológicos, e isso vira um ciclo que a gente precisa entender cada um dos seus objetos, digamos assim, para que a gente consiga intervir e quebrar isso. Então, eu passo a palavra agora para minha colega Lê, Sandra. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra e vou estar dando continuidade sobre o tema, de saúde mental, falando de medidas que a gente pode estar tomando para poder estar deixando este período um pouco mais equilibrado, vamos dizer assim. Então, para a gente poder retomar esse assunto, a gente sabe que o período atual é de uma pandemia, que tem atingido a todos os países de uma forma que tem nos deixado com uma série de incertezas, Então, a gente fica se perguntando, será que eu estou infectado? Será que alguém da minha família pode ter pego a doença? E se isso acontecer, como é que vai ser? E se de repente eu perder o meu emprego? Então, esse estágio de incertezas, ele atua diretamente na nossa saúde mental. Então, é muito importante que medidas preventivas possam ser tomadas a fim da gente estar evitando um futuro transtorno mental. Bom, então, primeiramente, vamos estar falando sobre recomendações gerais. A primeira delas é crie uma rotina. Então, muitas vezes, com a alteração da nossa rotina anterior, muitas pessoas elas passaram a não ter rotina nenhuma. Então, elas dormem, num horário, acordam super tarde, às vezes passam o dia todo na cama, e tudo isso é um convite para uma futura depressão ou o desenvolvimento de uma ansiedade, já que a pessoa ela passa a se concentrar muitas vezes em pensamentos, a remoer muitas vezes o passado. Então a dica é, crie uma rotina. Tem um horário para você acordar, horário para você se alimentar, desenvolver alguma atividade e não só como se nada tivesse ocorrendo mesmo. Bom, e outra questão importante é a questão da alimentação. Então, tenha uma alimentação saudável, beba bastante água, evite o uso exacerbado de produtos alcoólicos. Então, preze por essa questão também. E, além disso, durma bem, Então, muitas vezes tem passado por insônia, tem dormido até tarde, então isso também vai alterar na questão da sua alimentação. Então, tente criar uma rotina, tente ter um horário para dormir.
e, além disso, a prática de atividade física. Então, essa é uma questão que a gente não pode esquecer. Então, tente desenvolver alguma atividade física que você já praticava antes, ou se você nunca praticou alguma atividade física dentro da sua residência, tente dançar, fazer algum alongamento, ou se você tem um quintal, você tem um spa, caminhar, realizar pequenas atividades no nosso dia a dia têm um impacto sobre a nossa saúde mental. Bom, o segundo ponto é a gente poder prestar atenção nas nossas necessidades, sentimentos e pensamentos. Então, muitas vezes a gente ignora essa situação e a gente está tendo essa série de questionamentos, essa série de inseguranças. Então, é importante a gente poder olhar para isso. Por que eu estou me sentindo assim? Né? Hoje eu estou me sentindo mais triste, hoje eu estou me sentindo mais ansioso, eu estou angustiada. Então, poder levar em consideração o que você tem sentido, o que você tem pensado. Não ignorar, porque muitos de nós, às vezes, a gente deixa de lado. Ah, tá tudo bem, né? Então, a gente vai, às vezes, acumulando situações, acumulando sentimentos que, se tivessem sido processados ou entendidos, não acarretaria num problema futuro. Dê um tempo para você mesmo e preste atenção em como você tem lidado com toda essa situação. Porque é uma situação nova. A maioria de nós, na verdade, no Brasil, a gente não tem um estágio anterior, nós não passamos por isso antes. Então, é novo. Então, está tudo bem nós termos esses sentimentos de angústia, desde que seja no nível normal, né? Então, desde que a gente preste atenção e observe de que forma isso tem nos atingido. Então, é muito importante a gente separar um tempo para poder observar esses pensamentos. E o segundo ponto é evite o excesso de exposição a notícias. Então, a gente, conforme a globalização, né, o avanço da tecnologia, é muito fácil a gente ter acesso às informações. Então, são nas redes sociais, ao ligar a TV, ao acessar outros sites, o assunto principal é a Covid-19, é a pandemia. E esse acúmulo de informações vão gerando cada vez mais esse sentimento de angústia, de preocupação, de ansiedade, né? Esses questionamentos, essa insegurança. Então, a recomendação é que seja visto esse tipo de informação de 1 a 2 vezes ao dia, né? E sempre tente optar por sites, por locais seguros, para que dessa forma você foque em fatos e não apenas em boatos que vão aí gerar ainda mais insegurança a você. E também uma conexão com a fé, né? Se você tem algum tipo de religião, se você tem algum tipo de conexão, como meditação, utilize esse tempo para você estar fazendo esse tipo de atividade. Assim também como conexão com plantas, animais, ajudam bastante a manter o nosso equilíbrio neste período. Bom, outras recomendações gerais que a gente pode estar seguindo dentro das nossas residências neste período é, depois de a gente ter percebido, né, refletido sobre os nossos sentimentos, estar comunicando sobre isso, sobre os sintomas, né, de tristeza ou ansiedade com alguém. Então, não guardar só para você. Então, tenha ali um amigo de confiança, né, se você está sozinho, ou converse com as pessoas que estão dentro da sua casa sobre isso, sobre como você tem lidado com essa situação. Não guarde só para si, né? Então, faça ligações, faça chamadas de vídeo. A tecnologia neste período, ela nos auxilia e muito e deve ser utilizada de forma positiva. Não se isole das pessoas. Conforme a Rafaela tinha introduzido anteriormente, o que nós passamos é um distanciamento físico. Não precisa e não deve ser um distanciamento de viver em sociedade. Então, tente utilizar esses outros meios, essas outras formas para se conectado com as pessoas. E também realize atividades que você gosta.
né? Então, assista filmes, séries, faça aquela pintura, né? Desenho, toque um instrumento, realize alguma atividade que você geralmente não pode fazer devido à sua rotina, devido à correria do dia a dia. Faça algo novo. Acho que esse momento também é um convite para a gente estar vivenciando outras coisas que em outra situação nós não teríamos como estar fazendo. Outra tipo de recomendação que traz um pouco mais de equilíbrio neste período é você seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde e das agências de saúde do governo. Então, você está sabendo, estar ciente de que você está cumprindo o que está sendo orientado, traz um pouquinho mais de tranquilidade, né? Então, você sabe que você está lavando as mãos, você sabe que você tem cuidado da sua família, você está cuidando de si e cuidando dos outros, dá um pouco mais de segurança. E outra dica é que, se possível, né, você possa estar desenvolvendo algum tipo de trabalho voluntário. Então, auxiliar tanto quanto possível pessoas em grupos de risco. Então, se você pode, né, se você não se enquadra nesse grupo de risco, você pode estar desenvolvendo atividades como ir ao mercado para um vizinho, né, ir à farmácia, ou até mesmo fazer algum tipo de doação de alimento, desde que esteja seguro para você dar essa sensação de utilidade, que é uma das sensações que a gente tem neste período, né? Muitas vezes a gente acha que não está sendo útil, não podemos fazer nada, sendo que esse tipo de ação é muito eficaz e muito importante, não só para o outro, mas para quem está fazendo também, no sentido de cuidar da nossa saúde mental. Bom, então agora eu vou estar falando sobre alguns grupos específicos. O primeiro deles são as crianças. Então, as crianças, elas estavam acostumadas a terem uma rotina, então elas iam à escola, elas podiam brincar na rua com os amigos, elas viam as pessoas, elas visitavam os avós, e de repente elas foram colocadas em uma situação totalmente diferente. Então, muitas vezes elas estão tendo aula à distância, ou muitas vezes são os pais que estão ensinando elas em casa. Então, é novo, tanto para a gente quanto para elas. Então, a dica é: explique a situação, converse com essas crianças. Então, muitas vezes a gente acha que elas não vão entender. Então, tente trabalhar ali de forma mais lúdica, né? Explicar de uma forma que elas possam entender esse momento. Que é a hora que elas vão ter que ficar mais em casa, explique o motivo, por que ela não pode ver aquele amiguinho que ela gosta tanto. E pergunte para ela como é que ela se sente, né? O que ela pensa sobre o assunto, né? Sobre essas alterações em sua rotina. Isso ajuda a que eles possam estar aprendendo a como expressar os seus sentimentos. E além disso, além de conversar, né, sobre essa questão, faça aí atividades em família, por exemplo, cozinhar em família, outras brincadeiras criativas, como a utilização de massinhas, o próprio desenho, cantar em família, né, que a gente possa estar usando a criatividade neste período. Bom, outro grupo que se enquadra aí nessa fase são os idosos. E os idosos, eles têm uma particularidade, porque além da gente ter alterado toda uma rotina, eles ainda se enquadram dentro de um grupo de risco. Então, a angústia, o medo, ele é maior. E além disso, a solidão, porque muitos deles estão sozinhos em casa, né? Então, dá essa sensação de estar sendo abandonado. Então, por isso é muito importante que a gente tente, através das tecnologias, manter esse contato, através das ligações, das chamadas de vídeo, e estar reforçando que este isolamento, que este período, ele é necessário, ele é importante, mas que ele é passageiro, né? Então, estar enfatizando essa situação de que ela, né, tem um tempo, ela se iniciou, mas que ela vai passar, né? E que demonstrar essa importância ao idoso, de que ele é importante na tua vida e de que vocês estão distantes apenas por este período, mas que ele não está sozinho. E além disso, converse com eles também sobre essas histórias antigas. Dê a eles a importância, esse sentido de utilidade,
né? Não apenas ficar falando aí sobre a doença, porque gera uma ansiedade maior. Então, fale sobre outros assuntos. E a gente tem que tomar um cuidado especial aqui, para a gente não estar infantilizando o idoso. Então, muitas vezes a gente quer tratar o idoso igual a gente trata a criança. Então, você diz para ele, não, você tem que ficar em casa, sendo que o idoso, ele tem a sua autonomia, e a gente tem que respeitar essa situação. Então, conversar com ele, né, da maneira que tem que ser feito. E que atividades a gente pode estar fazendo a fim de estar diminuindo um pouco esses sintomas na nossa saúde mental. Um deles são jogos de mesa, então o uso de dama, de dominó, bozó, coisas que o idoso gosta de fazer, né? Se você está reunido em família, ou se você está aí levando apenas mantimentos à casa deste idoso, junto com o alimento, leve também um jogo para que ele possa estar distraindo nesse momento. E que ele possa também estar realizando atividades que goste, como dançar, cozinhar, ler e cultivar plantas. Isso também auxilia bastante neste período. E assim como a gente tinha dito na recomendação geral, a prática de atividade física nesse período é muito importante. E é claro, a gente tem que tomar um cuidado para não vir a desenvolver nenhum tipo de acidente doméstico, mas que este medo, né, desde que essa atividade seja feita com precaução, com cuidado, ela é muito benéfica não somente para o corpo, mas também na questão mental, na questão da nossa saúde. Bom, agora eu vou estar repassando a palavra para a nossa colega Gabriele. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Gabriela, dando continuidade ao tema. Vou falar um pouco sobre alguns sintomas que são mais preocupantes durante a pandemia. Um deles é a ansiedade exacerbada, que vai estar ligado, então, a preocupações excessivas, ruminações de pensamento, ou seja, você não consegue deixar de pensar em algo, você tenta se livrar daquele pensamento, mas não consegue. E isso acaba te levando a uma paralisação por causa dessa ansiedade agonizante, você não consegue gerenciar a sua própria vida. Muitas vezes pode também originar uma sensação iminente de morte, de estar à beira de enlouquecer, à beira de um ataque de nervos, né? Dando aí um estresse excessivo. Você pode ter o coração acelerado, suar demais, até mesmo falta de ar, que são características que também estão ligadas ao ataque de pânico, né? Que pode se configurar também em agorafobia e claustrofobia, que são tipos de ansiedade. Nessa imagenzinha do slide, eu coloquei alguns tipos de ansiedade que são comuns, né, que nós vemos aí, e um deles que também pode estar acontecendo bastante nesse período em que nós estamos vivendo é o transtorno obsessivo compulsivo, em que você está toda hora lavando a casa, limpando o banheiro, todo dia limpando, se torna uma compulsão, né, e acaba fazendo mal para a sua saúde mental. Então, outro sintoma que nós temos preocupante é a depressão, que vai estar ligada ao desânimo em viver, comportamentos suicidas, sensação de solidão, né, sentimento de desesperança exacerbado, né, a insônia, que vai poder estar ligada tanto à depressão quanto também à ansiedade, e o estresse pós-traumático, como já foi falado, né, pela nossa colega mais cedo, que também é bem frequente entre os clínicos, que são, né, a linha de frente, e então vai ser um tipo de ansiedade também, uma ansiedade esquiva, de fuga, né, que gera uma angústia traumática. Tá, e quando ultrapassa o limite do que é considerado normal durante a pandemia? É justamente isso, é esse sofrimento intenso, complicações associadas, como, por exemplo, a conduta suicida, né? Vai ter um comprometimento significativo do funcionamento social e cotidiano, que está entrelaçado com dificuldades profundas na vida familiar, social ou no trabalho, que foi o que eu falei, que é uma ansiedade que paralisa você não consegue gerenciar a sua vida, você, por causa do que está sentindo, para de fazer tudo e não consegue ir para frente, né? Então, riscos de complicações, como o suicídio, problemas coexistentes, como o alcoolismo ou outras dependências, porque a pessoa busca alívio do que sente no álcool e outras drogas ilícitas, afetando demais a saúde mental dela, se tornando um vício.
então a depressão maior, uma psicose e o transtorno por estresse pós-traumático, o TREPT, né, que seria a sigla. Então, o que fazer se você ou alguém próximo apresenta indícios de real doença ou transtorno mental? Primeiramente, quando é alguém próximo, é essencial que você escute essa pessoa, sem julgá-la. Então, ajudá-la a localizar qual é o sentimento que está incomodando, estando disposto a ouvir o que ela tem para falar, mesmo que ela diga gritando ou te agredindo verbalmente. Porque não é um problema pessoal contigo, e sim uma reação de um sentimento difícil de lidar ou reconhecer que ela está tendo, né? Então, assim, ela vai poder esvaziar o que ela sente, então começar a se acalmar, né? Então, é essencial que você não responda com a mesma intensidade que ela esteja falando com você. Se mostre calmo perante essa situação. E, principalmente, se você vê que é realmente necessário, né, ela buscar uma ajuda profissional, convencê-la a buscar a ajuda de um profissional da saúde mental, seja um psicólogo, um psiquiatra ou um psicoterapeuta. E quando é com você, né? Se você já tem um histórico, né, de transtorno mental, alguma doença mental, é essencial que você retome estratégias, ferramentas de cuidado e ações que trouxeram sensação de maior estabilidade emocional em momentos de crise ou sofrimentos já enfrentados. Então, por exemplo, o que a nossa colega Alessandra deu de ideia, meditação, leitura, ou outras coisas também que você já tem em mente de algum tratamento que teve, né, com algum profissional de saúde. E se não tem nenhum histórico, se os sintomas são novos, é importante investir nesses exercícios, nessas ações que vão auxiliar na redução do nível de estresse agudo, que já foram dados vários exemplos aqui também, exercício físico, meditação, leitura, porque essas ações, esses exercícios irão ajudar a desfocar do seu corpo, da sua ansiedade e focar em outra atividade, distraindo sua mente e relaxando. Outra coisa que também foi citada aqui bastante, não se isole emocionalmente, encontre alguém de confiança, né? Um confidente, marque um horário diário com ele, para que ele venha te acalmar, compartilhando mensagens positivas, de esperança, de resiliência, perguntando como você está naquele dia, por chamada de voz ou de vídeo. Isso vai ajudar bastante a reduzir a ansiedade ou estabilizar a doença mental já existente. Os psiquiatras chamam isso de check-in, é o ato de check-in. Então, é muito importante, mas principalmente, o principal de tudo é procure uma ajuda profissional, a ajuda de um profissional da saúde. Eles estão trabalhando, estão atendendo por chamadas de vídeo e ou ligação. E o contato do paciente por voz ou por vídeo, ele pode ser superior ao contato por mensagens de texto e e-mails. Então, busque essa ajuda, não deixe, né, sair do controle. E se for necessário, de fato, né, uma visita pessoal, a proteção, o equipamento de proteção individual, ele deve ser utilizado. Por exemplo, as máscaras, né? E nesse caso, os cuidados eles devem ser administrados de forma individual, porque nós sabemos que existem os grupos de apoio psicológico. Porém, o recomendado é que seja individual para minimizar as infecções, né, reduzir ao máximo isso. E essas visitas pessoais com máscaras, elas deixam os pacientes se sentindo menos conectados ao clínico, quando comparado com voz e videoconferência. Então, ainda é preferencial que você faça uma consulta por vídeo ou por voz, porque aí você não vai ter nenhuma barreira que diminua a intimidade, o conforto e a liberdade que deveria existir entre o paciente e o profissional de saúde. Agora eu estou passando a palavra para o nosso colega Vitor. Bom, e onde pedir ajuda? Onde estão atuando esses profissionais da psicologia, que estão dando esse acolhimento para essas queixas, esses relatos, essas vivências que estão acontecendo agora durante o período de quarentena, durante o período de pandemia? E dependendo da região, esse tipo de atendimento tem um número diferente, um contato diferente. Aí eu trouxe aqui o da cidade onde a gente
da onde a maioria das pessoas aqui estão, da onde a nossa faculdade está, a nossa faculdade da Federal de Pelotas, como a cidade de Pelotas, eu preferi trazer essa teleconsulta daqui, que esse número está disponível na página da Prefeitura de Pelotas, no Instagram, em outras redes sociais também, que está tendo esse atendimento tanto em relação à síndrome gripal, como também atendimento psicológico. Um outro também que eu trouxe foi da Liga Nacional de Atendimento Psicológico Social Online, durante esse período de Covid-19, que esse foi o único que eu encontrei que tem esse atendimento também por Libras. Pode ser ou por Libras ou por chamada de vídeo, pelo WhatsApp, desses profissionais que estão em todas as regiões do país. Pode passar? E que as diferenças da nossa apresentação.